Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live atrasada da série Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Eu vou escrever aqui o nome do nosso personagem, que hoje será trabalhado nessa série. Ups, virei, desculpa, voltando. Como é que volta aqui? Pronto. Desculpa aí, ó. Muito bem. Boa noite, pessoal. Vão me avisando aí se estão me ouvindo bem, me vendo bem, para que a gente possa dar sequência. Olá, Solange. Olá, Isadora. Fidelíssima Isadora. Salve, salve todo mundo. Leonardo, Alan. Muito bem. Senhor Mateus, eu te devo uma resposta, né, cara? Me perdoa. Não foi por falta de atenção. Mari, tudo bem? Olha só quanta gente conhecida. Muito bem. Tudo ok? Obrigado, Vanusa. Ótimo. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez na série, nessas lives de terça-feira, que hoje excepcionalmente estão acontecendo na quarta, em razão da live que o Dr. Ítalo fez na segunda-feira, e por isso eu vim atrasando aí as lives, não queria deixar de fazer nem a live literária, nem tampouco essa live de terça-feira, que eu acho que são aí contribuições importantes. A live de hoje, dessa série Ser Homem, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, essa série, Arquétipos da Masculinidade, tem a pretensão de ser uma ajuda, sobretudo para aqueles que entre os meus seguidores, mas outros tantos que apareçam por aqui, são homens e que entendem a necessidade de aprender um pouco mais algumas características daquilo que marca, né, e que define um pouco melhor o próprio da masculinidade. Eu venho enfrentando ao longo dessa série, já essa, se eu não me engano, é o 9º episódio, eu venho trazendo para vocês alguns representantes, seja de personagens da Bíblia masculinos, seja de personagens da literatura, seja, como é o caso de hoje, personagens míticos, como hoje nós vamos falar do Hades, tá? Sempre tentando pensar da história desse personagem alguns elementos arquetípicos que permitam a gente ter um vislumbre um pouco mais claro de possibilidades para que a gente possa viver melhor a nossa masculinidade. É uma live pensada para homens, mas isso não significa que as mulheres não sejam muito bem-vindas. Certamente, muito daquilo que a gente vem encontrando hoje, no que diz respeito aí à dificuldade de encontrar homens no cenário social, no cenário das relações, se deve, né, em alguma medida, muito certamente à imaturidade dos homens, mas a gente não pode deixar de lembrar também de um movimento que deixou marcas importantes aí naquilo que a gente poderia chamar aí de uma certa castração, de uma certa emasculação dos homens da contemporaneidade, e que é o movimento feminista. Tá? Não quero aqui fazer absolutamente nenhum tipo não é a intenção dessa afirmação, trazer nenhum tipo de culpabilização. O que, muito pelo contrário, eu quero fazer é justamente oferecer de novo, né, os elementos necessários de orientação. Tá? Então não tem aqui, nunca, para aqueles que têm acompanhado, nunca houve e não haverá aqui nestas lives nenhum tipo de perspectiva crítica. Há sempre e muito claramente um horizonte de oferta, tá? Oferta de recursos, oferta de horizontes de compreensão, tá bom? Bom, dito isso, para aqueles que estão chegando, bem-vindo pela primeira vez, bem-vindos. Essas lives acontecem todas as terças-feiras. É excepcional que estejam acontecendo hoje, nessa quarta-feira, mas sempre acontecem às terças-feiras às 21 horas, tá? Às quartas-feiras acontecem as lives das quartas, nas quais eu trabalho temas de desenvolvimento humano, e eu venho trabalhando há um tempo temas de maturidade, né? Hoje, excepcionalmente, como eu já disse, não acontecerá essa live de quarta-feira, e eu dou sequência à série Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Bom, vamos lá. Como sempre, essas lives pretendem ser muito curtinhas,
é muito pontual. Eu trago aqui, né, 3 ou 4 elementos de compreensão, né, para que a gente também não fique muito longamente debruçado sobre o tema e também para que todo mundo possa ter o mais rapidamente possível diante de si aqueles elementos que eu os reputo fundamentais, tá bom? Começamos aqui com a descrição, né, contar um pouquinho da história do Hades, que é uma história que a gente pega nos textos mitológicos gregos. Não é um personagem que comparece muito, tá? O próprio nome Hades significa em grego o invisível, tá? E de forma que a gente já tem, né, pela própria definição, né, pelo próprio significado do nome do personagem, a gente já tem aí um pouquinho a noção, né, de por que ele é tão pouco mencionado. Para além disso, né, o Hades é um personagem, né, é um deus, ele é irmão de Zeus, irmão de Poseidon, que já foram 2 que foram apresentados, assim como é irmão de Hera, Hestia, Deméter e falta mais uma aqui, não são essas aí, tá? Que são os filhos de Cronos e Reia, tá? Que são os deuses primordiais, aqueles que deram aí origem a praticamente todo o panteão dos deuses gregos. E a gente sabe da história, né, de Cronos, que comia, tendo sabido por uma profecia que um de seus filhos iria destroná-lo, ele resolveu então, à medida que a sua esposa Reia tinha os filhos, ele ia engolindo cada um deles. E assim o fez com praticamente todos, com exceção de Zeus, que Reia enganou-o, dando-lhe para engolir uma pedra envolta em panos. Tá? De maneira que Zeus foi criado por uma cabra, cresceu, quando já grande, ele então conseguiu ministrar um emético para o Cronos, que vomitou os seus filhos e uma pedra. Né? E então Poseidon, Zeus unindo-se a Poseidon e a Hades, e mais, né, alguns titãs, resolvem lutar contra Cronos, destronam-no e prendem-no no Tártaro. Prendem-no, na verdade, no submundo, né? Prendem-no no Hades. Tá? O Hades, a palavra Hades, além de referir-se ao personagem que nós vamos tratar hoje, refere-se também ao mundo ao qual o mundo que coube, né, dizendo melhor, que coube ao Hades. O que aconteceu nessa história aqui, só para vocês retomarem? Quando eu falei de Zeus e de Poseidon, essa história foi mais ou menos contada para vocês, então dá para ter uma ideia rápida aqui, não vou me deter longamente. Mas, então logo destronaram Cronos, os filhos de Cronos fizeram uma partilha, a partir de um sorteio do universo, quem deveria dominar que aspecto do universo. A Zeus, nesse sorteio, coube o reinar sobre os céus. A Poseidon coube reinar sobre as águas. E ao Hades coube reinar sobre o submundo, né? Sobre os subterrâneos. De maneira que Hades então toma posse desse submundo, que passa a ter o nome do próprio imperador, daquele que cuida desse submundo, que é o próprio Hades. Então eu dizia para vocês, Hades é um nome que significa invisível ou invisível, e designa esse Deus que, como caráter, como temperamento, ele era tido como muito impiedoso. Ele não tem absolutamente nada de satânico ou de cruel, entendido sobretudo, né, uma coisa de uma maldade. Né? O Hades não é mau, ele é apenas impiedoso, ele é um justiceiro. É um Deus de uma justiça impiedosa. Vamos usar essa definição. E exatamente por conta desse caráter, desse temperamento impiedoso do Hades, e por conta justamente, né, do mundo ao qual ele se ocupou, né, o mundo que lhe foi concedido como império, que é um mundo que, portanto, é um mundo dos mortos, né? O Hades acabou sendo de fato um personagem muito pouco referido na mitologia. Tá? E também porque costumava-se dizer que a menção de seu nome não era muito benquista por ele, e ele costumava ficar um pouco enfurecido
quando era mencionado o seu nome. De maneira que, se a gente procura nos textos mitológicos, a gente vê muito poucas referências a esse personagem e muito poucas mesmo vezes nas quais esse personagem esteve fora do submundo. Tá? Em apenas 2 ocasiões há nos relatos mitológicos a presença de Hades fora do submundo. Uma delas é quando, né, para quem conhece a história dos 12 trabalhos de Hércules, né, que na verdade Hércules é o nome latino, o nome grego é Heracles, os 12 trabalhos de Heracles, um deles era justamente capturar o cão de Hades, o que fica na porta do império de Hades, trazer esse cão que é o Cérbero, é um cão de 3 cabeças, e nessa ocasião Heracles desce até o submundo, é um dos poucos que vão até o submundo e conseguem retornar. Em todos os relatos míticos fica sempre muito evidente que quem entra no submundo não retorna mais. Alguns poucos mortais tiveram essa graça, né, de tendo ido ao Hades ter retornado. Um deles é Heracles, que cumprindo um dos 12 trabalhos, consegue buscar o Cérbero, mas para que ele conseguisse trazer o Cérbero para a superfície, ele acabou ferindo Hades. E Hades, então, é a primeira vez que ele sai, né, do seu submundo, vai até o Monte Olimpo para ser curado por um deus no Monte Olimpo. A segunda vez que ele sai é justamente quando ele rapta a que passa a ser a sua esposa, que é a filha de Zeus, chamada Perséfone, portanto sua sobrinha, que ele rapta, ela é filha de Zeus e Deméter, tá? E ele rapta a Perséfone e a leva para o Hades e a mantém presa lá, e ela passa a ser, portanto, a imperatriz, né, digamos assim, reinando no submundo junto com o Hades. Então, um pouco essa é a história, né? Se a gente pudesse, só para vocês terem uma ideia, né, os personagens que já estiveram no Hades e que conseguiram retornar são apenas Heracles, né, na história dos 12 trabalhos ao que eu já me referi, o Odisseu, conhecido no mundo latino como Ulisses, tá? Também vai ao Hades, Enéas, que também vai ao Hades. A gente vê essa referência só para dar para vocês, né, algumas referências bibliográficas. A história do Odisseu indo ao Hades a gente pode encontrar na Odisseia, salvo engano. Se eu estiver enganado, depois eu posso corrigir essa informação para vocês, mas salvo engano está lá. Na Eneida, de Virgílio, a gente encontra a história do Enéas, que vai ao Hades buscar o seu pai. Também estiveram no Hades e conseguiram retornar Orfeu, né? Também uma história conhecida de muitos nós brasileiros, inclusive por conta de uma ópera, né, escrita, o Orfeu Negro, que tem, né, a mesma estrutura do Orfeu. E depois 3 deuses ou semideuses, digamos assim, que são Psique, Teseu e Pirito, né? Desses 3, apenas Psique e Teseu conseguiram retornar. Pirito permaneceu preso lá, ele permanece sentado numa cadeira, né, num castigo eterno, sentado numa cadeira no Hades. Então para dar uma ideia para vocês, muito rapidamente, não tem muito o que dizer mais, porque de fato, né, o Hades é um personagem pouco conhecido. Então isso aqui, só o fato dele ser pouco conhecido, o fato dele viver no submundo, o fato dele viver no subterrâneo, o fato dele ser chamado o invisível, o fato de ele estar, né, recluso e sempre perpetuamente recluso no submundo e não ter impacto nenhum, influência alguma sobre os vivos. Essa, inclusive, é uma outra das razões para que ele não seja muito referido, tendo em vista que, né, as relações de culto dos gregos com os deuses tinha muito que ver, sobretudo, com o impacto da vida na vida das pessoas, dos viventes, né, que os deuses tinham. E Hades não é um personagem que tem algum impacto sobre a vida dos viventes, né? Ele reina, seus súditos são os mortos, né? Ele tem a sua grande riqueza, no fundo, são os mortos, né? São as almas que ele acolhe no submundo, tá?
Vale dizer uma coisa muito importante, né? Tal como eu dizia para vocês que o Hades, ele não tem nada de satânico, tá? Ele não se parece com o diabo, ele não se parece com Satanás. Da mesma maneira que Hades não é, né, o paralelo de Satanás, o Hades, lugar, né, o espaço no qual reina o deus Hades, também não tem nada a ver com o inferno, apesar de haver, né, alguns espaços do Hades nos quais algumas pessoas pagam por erros cometidos em vida, tá? Mas não é a mesma ideia, né, do inferno cristão, não é a mesma ideia do Satanás judaico-cristão. O Hades é todo um outro personagem muito diferente. Inclusive, ele é tido como um bom conselheiro. Um dos nomes que se costuma dar ao Hades é justamente de bom conselheiro, tá? Então ele não é um Deus cruel, tá? Ele é apenas impiedoso, um justiceiro impiedoso, que se está na hora, não tem dessa, não vale para um quanto vale para outro, a mesma coisa, o destino é o mesmo, tá bom? Bom, vamos lá, eu queria trazer para vocês alguns elementos arquetípicos que ajudam a gente a entender um pouco o caráter, os traços de personalidade do Hades, que me interessam que a gente possa deles aprender algo, tá? E sobretudo para nós homens que estamos aqui. E aí, né, vale um detalhe importante que eu gosto sempre de referir. Quando a gente fala de arquétipo, a gente precisa ter sempre em mente que o arquétipo ele tem sempre o verso e o reverso, né? Tem sempre alguma coisa no arquétipo que soa como positivo, que soa como potencialidade, e tem sempre algo, né, que, na verdade, soa como inaceitável, soa como não querido, como não desejável. Tá? Essa dupla, né, essa relação, né, do arquétipo é interessante. A gente tem visto isso em todas as lives sobre os arquétipos de masculinidade. É muito interessante porque ajuda-nos, sobretudo, a fazer uma experiência de identificação mais próxima. Né? Porque se a gente estivesse lidando com um modelo muito perfeito, um modelo muito redondinho, um modelo, né, que não tivesse um quê de sombrio, um quê de reverso, a gente certamente tenderia, né, a dizer, isso aqui é grande, é muita areia para o meu caminhãozinho, eu não consigo ser um homem como este. Evidentemente que nós estamos falando de um personagem mitológico, e por isso mesmo, em sendo um personagem mitológico, quer dizer, há uma certa potencialização de certos aspectos, né? Há algo de uma potencialização de certos aspectos do temperamento, da personalidade, entre todas as aspas possíveis, do deus Hades, mas que nos ensinam muito, que nos orientam, sobretudo nos dão como que uma certa gama, um certo conjunto, né, de possibilidades de ser, né, no nosso caso, de ser homem. Então vamos aqui, eu queria apontar, portanto, 2 ou 3 elementos importantes da personalidade do Hades e que são interessantes. Uma primeira coisa que eu acho que não entra aqui como um dado arquetípico que possa nos interessar positivamente, mas pode nos ajudar, a alguns homens em especial, pode ajudar a fazer uma experiência mais rápida de identificação. O Hades, ele praticamente tem algo daquilo que a gente poderia encontrar muito bem descrito no temperamento melancólico. Tá? De fato, o Hades é o deus que impera no submundo, na terra, né? Mas na terra é entendida sobretudo, né, como pedra, né? Como esse elemento frio e seco. Tá? De fato, né, o próprio Hades, e o Hades aqui, o espaço no qual impera o deus Hades, ele é um espaço descrito como escuro, frio, né? Não é seco como a gente poderia, né, definir o temperamento melancólico, mas o temperamento do Hades tem algo disto aqui, né? Ele tem algo dessa maneira de ler a realidade a partir de uma perspectiva muito subjetiva. Então aqui a gente já tem um outro elemento importante, né? Essa reclusão do Hades no seu próprio mundo, esse estar introvertido, né? Poderia ser descrito, na verdade, essa reclusão poderia ser descrito como algo como uma espécie de introversão. Tá? Nos tipos descritos pelo Jung, né,
o tipo introversão, o tipo de sensação introvertido, né? O tipo de sentimento introvertido, é um tipo que tem muito que ver com a descrição do arquétipo de Hades. Tá? Porque é um personagem, é um deus que representa esta reclusão, mas é uma reclusão em si mesmo. É uma reclusão no mundo do invisível, daquilo que não é visto por fora. Tá? Essa reclusão, o que não é visto por fora, aquilo que as pessoas não veem, é o que rola dentro da gente. Né? Hades é um personagem assim, é um personagem definido e determinado pela leitura subjetivista das circunstâncias. Tudo o que ele faz, no fundo, é uma leitura que é resultado de um aprofundar em si mesmo, né, o impacto das coisas sobre ele. Né? Isso é uma característica importante. Vejam que tem algo, né, de muito semelhante ao temperamento melancólico. É claro que eu estou trazendo a referência ao temperamento melancólico aqui, não para definir Hades como melancólico, mas para justamente ajudar alguns homens, em especial os homens melancólicos, que tendem a essa reclusão, tendem a uma invisibilidade, tendem a, portanto, não trazer às claras a própria personalidade, e quando trazem às claras a própria personalidade, trazem muito embebida da subjetividade, trazem muito marcada pelos impactos subjetivos, ou seja, muito mais reativo do que propriamente, né, ativo, para que justamente homens com um temperamento melancólico encontrem um ponto, né, de vinculação mais rápido com o arquétipo do Hades. Mas isso, insisto, né, não é um recado para os melancólicos, é um recado para todo homem. Há homens que, apesar de não terem um temperamento melancólico, fazem a experiência justamente arquetípica, né? Quer dizer, dessa reclusão, dessa introversão, dessa ausência de personalidade, né? Quer dizer, dessa invisibilidade típica, né, do deus Hades. Ou seja, são homens que, na verdade, é como se, diante da pergunta o que é que você é, quem você é, o que você faz, é como se, né, essa fosse uma pergunta que lhe causasse um certo mal-estar. Né? Eu não quero me revelar, né? Eu prefiro manter-me na invisibilidade, né? Eu prefiro não nomear, eu prefiro é mais fácil para mim manter-me na reclusão, manter-me nesse espaço aqui, né, de introversão, no qual eu me viro muito bem. Porque veja, a introversão, né, e isso aqui é um outro aspecto interessante, porque um dos nomes que se costuma dar ao Hades é o nome Plutão. Né? Plutão significa o rico, porque de fato, né, o submundo, né, o subterrâneo, é o lugar das riquezas, né, as riquezas que estão debaixo da terra, as riquezas minerais. E o Hades é, né, um deus muito rico. Ele é um deus que possui muitas coisas. Né? Ele é o deus que a gente ele é conhecido como Hades Polydectes, né? Ou seja, aquele que recebe muitos. Todas as almas acabam sendo posses, né? São súditos de Hades. Portanto, né, ele é certamente o Deus com maior quantidade de posses. Né? É aquele que possui mais almas. Né? Então, assim, quando a gente fala de introversão, é preciso a gente perceber uma coisa interessante. Né? A introversão não é só uma timidez. A introversão não é só uma reclusão em si mesma, uma reclusão meio melancólica ou deprimida. A introversão tem algo de reconhecimento de uma riqueza interior sobre a qual vale a pena, né, dedicar-se. Uma riqueza que muitas vezes é uma riqueza criativa, uma riqueza da qual, né, uma riqueza que se torna matéria-prima para a criação de alguma coisa. Então, vejam que eu estou querendo valorizar os aspectos positivo e negativo do deus Hades, para que a gente entenda justamente esse conjunto de possibilidades, tá bom? A gente poderia falar aqui também, né, do lugar, né, arquetípico do Hades, né, o lugar onde o Hades reina, o deus Hades reina, mas eu queria evitar, né, essa confusão entre o personagem e o lugar, tá? Então ficamos aqui só mesmo com uma noção, né, ainda que seja rápida, né, uma noção
das características arquetípicas do deus Hades. Eu já estou chegando nos finalmente aqui. Eu queria apresentar agora, como eu faço sempre, né, algumas dificuldades do personagem, algumas dificuldades que esse arquétipo impõe. Quem abraça esse arquétipo, quem identifica em si esse arquétipo, acaba encontrando algumas dificuldades. E o último passo que eu quero fazer com vocês, que eu sempre faço, é que a gente pode fazer para crescer, né? O que a gente pode fazer para dar um passo para além disso aqui, ao invés de ficar ali determinado, né, por essas dificuldades. Há 4 dificuldades que a gente poderia nomear aqui, né, descrever rapidamente do assumir para si algo desse arquétipo que o Hades descreve tão bem, né? A primeira é justamente essa posição de evitação, né, das pessoas. Essa posição, muitas vezes, de ausência, né, de personalidade. O que é ausência de personalidade? O Hades usa um capacete, né, um capacete que o deixa invisível, capacete, inclusive, que foi usado por outros deuses, né? Foi criado, produzido pelo Cíclopes, e o Hades o usa. Então, todas as 2 vezes em que ele teve que sair do Hades, ele saiu usando o capacete. Quando ele usa o capacete, o que acontece? Né? O rosto, né? A face de Hades, ou seja, a persona, né? Aquilo que é, né? a evidência, né? Persona vem de máscara, né? Persona vem de prosopon em grego, que significa máscara, né? Em linhas gerais. Então, quando ele põe, né, o capacete e fica invisível, ele, portanto, perde a persona, né? Então, a evitação das pessoas, no caso do arquétipo do deus Hades, é uma evitação que não é só um isolamento, né? Um isolamento social, né? Eu me tranco no meu quarto, não quero relação com ninguém. Muitas vezes não, né? A pessoa está até na relação, às vezes ela está até ocupando um certo cargo, às vezes ela está até trabalhando, né, ativamente na relação com os outros, mas é como se ela usasse um capacete de invisibilidade, né? Ela não quer mostrar a sua persona, né? Ela não diz quem ela é, ela não se mostra efetivamente, ela vive no anonimato, como a Isadora está descrevendo muito bem aqui, né? E ela, sobretudo, ela vive no anonimato, evidenciando uma falta de interesse por aquilo que acontece. Está ali agindo, mas agindo praticamente quase que mecanicamente, né? Então, fora, né, o grande problema, né, uma das primeiras dificuldades do arquétipo de Hades é que, sendo que a pessoa vive muito reclusa em si mesma, tudo aquilo que diz respeito ao externo normalmente não lhe interessa. Tá? Então são aqueles homens que vivem, no fim das contas, muito definidos pela medida que eles são de si mesmos, né? Pela medida que eles reconhecem, né, em si mesmos, né, para mensurar todas as coisas. São aqueles homens que, no fim das contas, estão o tempo inteiro determinados pelo inconsciente, pelas reações, pelo padrão instintivo, e que normalmente é um padrão instintivo totalmente reativo. Reativo por quê? Porque é determinado pelo, né, eco que as coisas causam dentro dele, né? Quer dizer, tudo gira no entorno do dentro, né? Quer dizer, do recluso, do espaço interno, do espaço subterrâneo da gente, né? A segunda dificuldade que o arquétipo de Hades traz para os homens é justamente aquilo que a gente chamaria, né, em bom psicologuês, né, a gente chamaria de embotamento afetivo, que na verdade é uma certa esterilidade emocional. É como se, né, são aqueles homens que você vê assim, que parece que não tem vida emocional, que, em geral, né, se parecem muito, né, para quem conhece um pouquinho aqui de psicologia, se tem algum colega meu há de reconhecer isso logo, né, se parece muito com aquilo que a gente define em psicologia como transtorno de personalidade esquizoide, né, ou transtorno de personalidade esquizotípica também. Tem algo dessa característica mesmo, de um embotamento afetivo, de uma dificuldade de entrar nas relações, né, que aqui é claro, né, eu estou trazendo para o âmbito da patologia, mas não necessariamente trata-se de uma patologia, muitas vezes trata-se mesmo de uma dificuldade de lidar, né, adequadamente com as emoções
em especial no impacto que as próprias emoções causam nos demais, né? Então, como ele não se interessa pelo que existe lá fora, o que está acontecendo lá fora, e todo o interesse dele está, na verdade, na manifestação, né, de tudo aquilo que rola dentro dele, né, o que acaba acontecendo é justamente isso, né, uma ausência de comunicação, uma espécie de solidão, né? É um monólogo, né? Tudo fica muito monológico, né? Fica tudo muito só ele fala. Ele é a medida de todas as coisas e a reverberação que as coisas causam nele são a medida de todas as coisas, né? É a partir dessa reverberação que ele mede, que ele julga tudo e todos, tá? Bem típico, inclusive, do melancólico isso, né? O melancólico é muito assim. O melancólico ele é tido como um temperamento que, do ponto de vista das virtudes cardeais, ele é muito carente da capacidade de justiça, né? Porque o melancólico, no fim, ele mede o mundo, e a si mesmo, inclusive, né? Sempre numa perspectiva muito rebaixada. Inclusive, essa é a terceira, né, dificuldade que a gente pode encontrar no modelo, né, nesse modelo arquetípico do Deus Hades, que é um certo complexo de inferioridade, né? O homem Hades, né, o homem que abraça o arquétipo de Hades, é um homem que está sempre, né, ele está sempre se estimando para aquém daquilo que a realidade, que a sua própria realidade efetivamente manifesta, né? Mas ele não tem confiança em si mesmo, ele normalmente tem um desempenho baixíssimo, né? Porque ele, no fim, ele julga, né? Ele tem uma grande disposição para julgar, né? Mas só que ele julga de forma muito impiedosa. E a primeira, né, vítima do seu julgamento impiedoso, em geral, é ele mesmo, né? A primeira vítima da sua impiedade é ele mesmo, né? Eles não costumam ser piedosos sequer consigo mesmos, e por isso eles têm, né, um complexo de inferioridade. E vocês veem, né, que vocês podem, as pouquíssimas vezes que vocês veem, que a gente consegue ver uma relação de Hades com algum dos outros deuses, não é uma relação de subalterno com os demais, mas é muito evidente como, no fim das contas, o lugar que, por exemplo, um Zeus ocupa, o Hades soa, né, como mais significativo, como mais importante, como mais adequado. Então ele tem mesmo, né, um senso de estima de si mesmo, né, a sua estima de si mesmo é muito pouco realista e normalmente para baixo, tá? E a quarta e última dificuldade do arquétipo Hades é justamente, né, e eu acho que tem tudo que ver com o que eu acabei de dizer para vocês, é que agora é uma capacidade, uma facilidade, vamos dizer assim, para distorcer a realidade, tá? Ou seja, é como se, no fim das contas, a realidade fosse sempre lida pela perspectiva, né, subjetiva, tá? E aí é onde a gente precisa justamente começar, né, a empreender algum movimento. Eu vi alguém perguntando, né, como é que faz para mudar isso, né? Porque a consequência, talvez, né, mais complicada da assunção para si de um padrão arquetípico, como o padrão arquetípico do Hades, é justamente, né, um lidar com a realidade sempre, vamos usar essa palavra, né, sempre muito imaturo, tá? Sempre muito imaturo. Bom, dito isso, e eu não quero, já me estendi mais do que eu queria aqui, essa live era para durar 30 minutos, já tem 35. Termino agora, né, com três dicas simples para que a gente possa aprender com Hades também a sair dessa posição, que às vezes é uma posição né, que, no fim, né, tem o abraçar apenas o reverso, né, do padrão arquetípico. Quais são as potências que o Hades ensina-nos e que a gente pode, portanto, a partir dessas potências, entender um passo que se pode dar no caminho de uma masculinidade mais bem constituída, de uma masculinidade, portanto, mais estável, ainda que, né, eu descubra em mim, perceba em mim componentes arquetípicos, né, como aqueles que o Hades muito bem representa. Então são três dicas que eu quero dar para vocês, dicas simples. A primeira de todas e mais importante
eu diria que certamente é a mais importante, e eu vou deixar a dica só, se alguém me perguntar aí como é que faz isso, aí a gente pode fazer uma live inteira sobre isso, que é justamente, a gente poderia definir da seguinte forma, é desenvolver uma certa personalidade, ou seja, é parar de usar, né, o capacete de invisibilidade, ou seja, é fazer um esforço no sentido de tornar-se visível, de tornar-se alguém que a gente consegue abordar, que a gente consegue encontrar. A gente poderia falar infinitas coisas sobre isso, mas eu traria à tona como uma primeira proposta, né? Quer dizer, que pode ser um elemento de ajuda neste caminho de construção, de desenvolvimento de uma personalidade, é exatamente começar a entender qual é a minha utilidade, começar a se perguntar e enfrentar-se seriamente, né, interrogar-se seriamente acerca daquilo sobre o que você poderia se derramar, aquilo que é o próprio seu, que você poderia deixar derramado na relação com os demais como um elemento de utilidade. Aqui a gente começa a quebrar pelo menos duas coisas duas das dificuldades que a gente apresentou. A primeira de todas elas, evidentemente, né, é a evitação de pessoas e, portanto, né, exatamente porque eu evito pessoas, as pessoas passam a ser, portanto, objetos de atenção. E a segunda, por óbvio, né, a quebra desse padrão de embotamento afetivo, a quebra desse padrão, né, de ausência de relações e, portanto, né, de dificuldade de escuta do outro, né, bem típico do transtorno de personalidade esquizoide, tá bom? Segunda dica aí para ajudar a crescer na masculinidade, né, tendo como referência o Hades. Aqui eu vou trazer um elemento que eu não trouxe para vocês lá na historinha, né, quando eu contei a história para vocês de quem é o Hades. Tem um detalhe na história do Hades, né, não só o Hades Deus, como do Hades, o lugar onde esse Deus, né, reina, no qual, né, o seu reino, o seu império, que é o seguinte, né, tem um Deus chamado Hermes, que é o Deus mensageiro, né. O Hermes, ele é o responsável por guiar todas as almas até o Estige, se eu não estou enganado, né, o submundo, né, o subterrâneo, né, o mundo inferior, ele é irrigado por 5 rios, tá? O rio Estige, o rio que é o rio odioso, o rio Aqueronte, que é o rio dos aflitos, o rio Flegetonte, que é o rio das chamas, o rio Cocito, que é o rio das lamentações, e o rio Lete, que é o rio do esquecimento. Né? E todo mundo que chega às portas do Hades tem que, né, pegar o barco de Caronte, que pede um óbolo, né, pede uma moeda para poder transportar a alma até o Hades. Tá? E o Hermes leva todo mundo até, né, a beira do rio para entregá-los todos no barco de Caronte. Tá? E o Hermes é também o único deus que vai e vem do Hades quantas vezes ele quiser. Tá? Então é interessante porque ele é um deus que, no fim, não só ele tem espaço, ele tem acesso ao Hades, ou seja, ele tem acesso ao mundo interior, ou seja, ele tem acesso ao submundo, ou seja, vou repetir, ele tem acesso a esses dados que não são evidentes, que não são abordáveis, que não são visíveis de fora, porque pertencem ao mundo interno. Hermes é o deus que, portanto, entra, né, no submundo, entra na subjetividade, comunica-se com a subjetividade e traz, né, para fora o Hades. Né? Quer dizer, traz para fora o que há lá dentro. Hermes, ele, portanto, domina a língua de Hades, ele domina a língua do mundo externo. Olha que interessante, a segunda, né, dica que eu dou para vocês para crescer é aprender dessa relação de Hades com Hermes. Né? No contato de Hades com Hermes, a gente descobre que é preciso que cada um de vocês, né, homens Hades, né, arquétipos Hades, é preciso que vocês encontrem um Hermes.
encontrem alguém que lhes permita, que permita dar voz ao que rola aí dentro, né? Certamente, né, um dos trabalhos mais importantes, sobretudo para... e aqui há outro elemento que é interessante para o melancólico, né, quer dizer, esse trazer à tona o que rola aí dentro, ao invés de ficar, né, remoendo, né, remordendo as coisas que acontecem consigo, trazer para fora, manifestar, né, quer dizer, sair desse processo de embotamento e manifestar de forma clara, né, externalizar aquilo que rola dentro nos sentimentos, é um trabalho importante. Quem pode ser Hermes para um Hades? Né? A gente poderia dizer que há, né, figuras como poetas, né, grandes autores, textos literários importantes, mas, sobretudo, né, e esse aqui é um trabalho que a gente faz, um psicoterapeuta. Né? Um psicoterapeuta, ele é fundamentalmente alguém como Hermes, né? Ele é capaz de decifrar, né, as linguagens herméticas desse submundo, da subjetividade, decodificar essas linguagens herméticas, trazê-las à consciência de maneira tal que se comunica aquilo que está acontecendo ali dentro. Então, o segundo recurso que a gente poderia certamente trazer aqui e que a gente aprende do próprio Hades é que a gente se valha, né? Quer dizer, que um homem Hades aprenda a se valer da figura de deuses como Hermes, né? Ou seja, de figuras que têm o caráter, né, típico do Hermes, ou seja, essa capacidade de entrar no mundo interno, entender o mundo interno e trazer à tona o mundo interno, né, como uma realidade compreensível para fora. Tá bom? E terceira e última dica para vocês é justamente algo que a gente vê, né, nas poucas referências que a gente encontra nos textos mitológicos sobre o Hades. A gente encontra, né, em alguns momentos a relação de Hades com outros deuses. Tá? Nessa relação de Hades com outros deuses, são muito poucas as referências em que isso aparece. Uma delas é justamente na relação com Hermes, como eu acabei de dizer para vocês. Mas nas relações que Hades empreende com outros deuses, por um lado ele pode fazer aquela experiência de baixa autoestima, ou seja, de complexo de inferioridade, né, a que eu me referia antes, mas ele também pode tirar muito bom proveito, né, de outras relações. Então, há, por exemplo, relações de Hades com Apolo. Né? Apolo é o deus da sabedoria, né? O deus o deus da luz, que esclarece, que traz luz sobre as coisas. Né? É o deus da música também. Mas é interessante porque, no fim das contas, né, Apolo, no fim, ele é como se fosse aquele que é o responsável por conferir uma certa linearidade, né, para Hades. De maneira que ele não fica mais, né, naquela tendência a um movimento de internalização, né, um movimento de aprofundamento, mas ele consegue, né, estabelecer uma certa linearidade nas relações. Uma linearidade que é aprendida por que via? Né, por via justamente de uma educação, de uma formação. Né. O arquétipo Hades, ele é muito certamente beneficiado e muito beneficiado da relação de que ele possa empreender com a própria formação da intelectualidade, a própria educação, a autoeducação. Né? Quer dizer, um homem que entende em si, que descobre em si elementos do arquétipo Hades, certamente se beneficiará da relação com outros homens, e sobretudo outros homens que tenham um caráter, tenham um papel, né, desempenhem um papel, tenham uma utilidade na vida, como esta, justamente de dar um horizonte de linearidade, de dar um horizonte de hábito, de organização, quer dizer, sobretudo de práticas de virtude, de trazer à tona, né, capacidades e potencialidades escondidas, reclusas, né, introvertidas.
dizer, quanto mais a gente tiver relações, quanto mais um homem como esse, um homem Hades, tiver relações com outros homens que, pelo contrário, ao invés de subjugá-los, ao invés de ampliarem neles, né, o complexo de inferioridade, pelo contrário, recrutam deles as capacidades, tanto mais eles serão ajudados. Então, as 3 dicas que eu dou é, primeiro, desenvolver a personalidade e fazer isso, sobretudo, entendendo qual é a sua utilidade na vida. Segundo, buscar a relação, né, com alguém que seja capaz de decodificar, né, as linguagens internas, ou seja, buscar a ajuda de uma psicoterapia, sobretudo. E terceira e última é buscar a companhia, né, de homens cujas experiências arquetípicas mais características não sejam, né, as mesmas do arquétipo de Hades, mas sejam sobretudo muito positivas, muito personalidades masculinas que recrutem, né? Eu dizia, e eu termino, já avancei 20 minutos, paciência, agora que eu já avancei meio paciência. Eu dizia, acho que na primeiríssima live que eu fiz dessa série Ser Homem, que os homens tinham que aprender, né, temos que aprender o convívio saudável com outros homens. E certamente está aqui, né, nesse argumento que eu estou trazendo, está aqui justamente a justificativa para isso. Né. No convívio com outros homens, e no convívio sobretudo com outros homens maduros, certamente todos saem ganhando, em especial homens que têm em si elementos claros do arquétipo de Hades. Povo, falei mais do que eu queria, mais do que o homem da cobra, como se diz por aí. Não queria que fosse tão longo assim. Paciência, acabou extrapolando. Amanhã eu vou fazer uma live com a Bel, da Épica, Escola Parental, e espero vocês. Nós vamos falar sobre paz. Vai ser lá no canal da Épica mesmo, tá bom? Então procurem, fiquem atentos, eu divulguei já nos stories o sininho para a live de amanhã às 21 horas com a Bel da Épica, tá bom? Povo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembro a vocês que esta live, como todas as lives que eu tenho feito aqui, elas ficam 24 horas aqui e depois eu as coloco, disponibilizo no canal que eu tenho no Spotify. Eu tenho 3 canais no Spotify. Um deles se chama Lives Literárias, com podcasts de todas as lives literárias que já fizemos até hoje. O canal é Ser Homem, com todos os podcasts dessas lives da série Ser Homens, Arquétipos da Masculinidade. E um canal chamado Maturidade, no qual estão as lives de quarta-feira, que vem tratando sobretudo do tema da maturidade. Então, aqueles que tiverem interesse vão me encontrar lá no Spotify. É só procurar pelos títulos desses canais e vão encontrar. Muito obrigado para todos vocês. Estão todos convidados para a live de amanhã. E meu muito obrigado mais uma vez e meu boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.